Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de resistência dos materiais. Capítulo 5, exercício número 11. Vamos ao enunciado. O eixo é composto por 3 tubos concêntricos, todos do mesmo material, e cada um com os raios internos e externos mostrados na figura. Se for aplicado um torque T igual a 800 Nm ao disco rígido preso à sua extremidade, determine a tensão de cisalhamento máxima no eixo. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a tensão de cisalhamento máxima no eixo. Então, temos aí da equação 5.6 que tal máximo é igual a T, que multiplica C, dividido por J, onde temos aí que tal máximo representa a tensão de cisalhamento máxima no eixo que ocorre na superfície externa. Temos aí que T é o torque interno resultante que age na seção transversal. Aí temos aí que C é o raio externo do eixo. E temos que J é o momento polar de inércia, tá? Da área transversal. Então, temos aí que para calcular a tensão de cisalhamento máxima, eu sei que ela ocorre aí na superfície externa. A superfície externa é onde a gente tem aí a condição do raio externo. Então, a gente precisa do valor de C para calcular aí a tensão de cisalhamento máximo. C, se a gente pegar aqui a seção transversal, o raio externo de toda aí a superfície, que é composta aí por 3 tubos concêntricos, vai ser de 38 milímetros. Então, a gente já sabe aí o valor de C. O torque interno resultante que age na seção transversal é apenas um torque aplicado aí sobre o eixo inteiro, que está aplicado aqui na tampa, né? Que é o disco rígido, que é essa parte aqui onde está aplicado o T. Então, a gente tem que o torque interno resultante é de 800 Nm. Aí vamos deixar em Newton milímetro. Então, a gente vai converter aqui, ó, 1 metro. Temos aí que é 10 a terceira, ou seja, 1000 milímetros. Metro corta com metro. Então, a gente tem que o torque é 800 vezes 10 a terceira, na unidade de Newton, vezes milímetro. E precisamos encontrar o momento de inércia polar. Então, temos aí que o momento de inércia polar J, como temos 3 tubos concêntricos, a gente vai ter que vai ser 1, 2, 3 regiões que a gente vai dividir para calcular o momento de inércia polar. Então, eu vou falar que é um J1 mais um J2 mais um J3. Aí temos que a definição aí de um momento polar de inércia para eixo tubular
é dado como J igual π sobre 2, aí o raio externo elevado à quarta, menos o raio interno elevado à quarta, tá? E aí, isso aqui é o momento polar de inércia para um eixo tubular, e a gente tem 3 eixos tubulares. Então, vamos ter aí que o momento polar de inércia para o eixo composto de 3 tubos vai ser dado por J igual o primeiro tubo, que vai ser π sobre 2, aí a gente vai ter o raio externo 1 elevado à quarta, menos o raio interno 1 elevado à quarta. Aí vamos ter o momento polar de inércia para o tubo 2, que vai ser π sobre 2, aí o raio externo, aí 2 elevado à quarta, menos o raio interno 2 elevado à quarta. E vamos ter mais π sobre 2, aí o momento polar de inércia para o tubo 3, que vai ser o raio externo 3 elevado à quarta, menos o raio interno 3 elevado à quarta. A gente pode aí colocar em evidência o π sobre 2, escrever que o momento polar de inércia vai ser dado por π sobre 2, aí vamos ter que multiplicar. Colocando aqui, escrevendo os raios externos positivos. Primeiro, a gente tem o raio externo 1 elevado à quarta, mais o raio externo 2 elevado à quarta, mais o raio externo 3 elevado à quarta. Aí a gente tem os raios internos todos negativos. Aí menos o raio interno 1 elevado à quarta, menos o raio interno 2 elevado à quarta, menos o raio interno 3 elevado à quarta. Então, a gente vai poder calcular aí que o momento polar de inércia para o eixo vai ser π sobre 2, substituindo pelos valores, todos os dados estão em milímetro. Então, pegando os raios externos, o do primeiro tubo é 25, então fica 25 à quarta, aí mais o raio externo de 2 é de 30, então 30 à quarta, mais o raio externo de 3, que é o 38, elevado à quarta, aí vamos ter os raios internos de 1, que é o 20, elevado à quarta, aí o raio interno de 2, que é 26, menos 26 elevado à quarta, o raio interno de 3, que é 32 elevado à quarta. Todos estão na unidade de milímetro, então a gente tem aí milímetro elevado à quarta, que é a unidade de momento polar de inércia. Calculando, a gente vai ter 25 elevado à quarta, aí mais 30 elevado à quarta, mais 38 elevado à quarta, menos 20 elevado à quarta, menos 26 elevado à quarta, menos 32 elevado à quarta. Isso daí que multiplica π e divide por 2. Então, temos um valor aí de 2,545, aí vezes 10 a sexta, na unidade de milímetro a quarta. Então, vamos poder aí calcular que a tensão máxima de cisalhamento aí no eixo vai ser igual ao torque interno resultante, que é de 800 vezes 10 a terceira Newton milímetro, que a gente converteu aqui, que multiplica o raio externo, que é de 38 milímetros, e que divide pelo momento polar aí de inércia, que é de 2,545 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Então, a gente vai poder calcular aí, que já tem o momento polar de inércia sem arredondar. A gente vai fazer 800 vezes 38 vezes 10 ao cubo, dividido pela resposta. A gente tem o valor aí de tensão máxima de cisalhamento de 11,945, arredondando aí aqui milímetro vezes milímetro corta com a quarta, fica milímetro ao quadrado, vai ficar Newton
por milímetro ao quadrado. Então, podemos dizer que a tensão máxima de desalhamento, 11, deixando uma casa aqui depois da vírgula, 11,9 Newton por milímetro ao quadrado, corresponde a megapascal. Essa é a tensão de cisalhamento máxima que ocorre aqui no eixo composto pelos 3 tubos concêntricos. Bom, espero que tenham gostado da resolução e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!